Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron e hoje nós estamos aqui para mais um tempo de meditação. O texto da palavra do Senhor, na qual nós vamos meditar hoje, está lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Amados, esse texto é um texto de Tiago que fala sobre uma questão bem importante para nós, né? Que é como nós manejamos, como nós lidamos com a nossa língua, né? Será que nós temos conseguido ter um bom controle daquilo que falamos? Porque é fato que muitas vezes nós não nos controlamos. É fato que muitas vezes aquilo que nós pensamos ou sentimos, nós simplesmente comunicamos com as nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso comportamento, e quando vemos, já foi, né? Simplesmente já dissemos aquilo que não deveria ser dito, da forma que deveria ser dito, e esse texto ele nos traz exatamente essa reflexão sobre o quanto a língua, sendo um membro do corpo tão pequeno, ela pode ter um alcance tão grande, e um alcance tão grande para a bênção ou para a maldição. A nossa língua, ela é um órgão pequenininho no corpo, mas ela pode sim ser usada de maneira positiva ou negativa. Como nós temos usado a nossa língua nesses dias? É fato que nós temos vivido dias incertos, dias tensos, dias difíceis, e muitas vezes é difícil controlar essa impulsividade. É fato que muitos estão estressados, irritados, ansiosos, e muitas vezes, em decorrência disso, nós terminamos soltando a língua e falando aquilo que vem à cabeça da maneira como vem. Mas isso muitas vezes nos prejudica e prejudica a outros. Então nós precisamos pensar em que medida a nossa língua ela tem sido essa fonte de água doce ou essa fonte de água amargosa. E o texto nos provoca exatamente a refletir sobre isso. Será que é possível de uma mesma fonte, né, partir coisas tão diferentes? Então é algo que nós precisamos nos questionar. Apesar dos dias estarem sendo difíceis, né, para todos nós de formas diferentes, é muito importante que nós lembremos disso. A nossa língua, ela pode ser usada de maneira que nós possamos abençoar as pessoas, inclusive a nós mesmos. Muitas vezes nós nem nos damos conta e estamos amaldiçoando as nossas próprias vidas, a nossa casa, a nossa família, quando não pensamos no que falamos e simplesmente saímos falando como se o que falamos não tivesse alcance nenhum, e isso não é verdade. Muitas vezes o que dizemos pode ferir outros, pode machucar outras pessoas quando não era necessário. Então, nesses dias, né, o convite da palavra de Deus é que nós possamos refletir sobre como nós temos lidado com esse poder que a língua exerce. Será que nós temos sido impulsivos demais e falado aquilo que vem à mente de qualquer jeito? Ou será que nós temos sido contidos demais e de repente deixado de dizer aquilo que precisa ser dito? Ou será que eu digo aquilo que precisa ser dito da forma errada ou no momento errado? Todas essas reflexões parecem ser muito difíceis de articular, e é verdade, a própria palavra diz que aquele que controla a língua, né, é perfeito varão. E é algo que nós por si mesmos
temos muita dificuldade em controlar. Né? Muitas pessoas falam inclusive isso, eu nasci assim, eu cresci assim e não posso ser diferente, mas isso não é verdade. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós encontramos a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de mim e de você. E em Cristo, em Deus, com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, nós podemos sim ser diferentes. Nós não podemos nos conformar com a ideia de que somos assim e seremos assim para sempre. No nosso Deus há possibilidade de mudança, de transformação, inclusive dessas coisas que para você ao longo da vida foram tão difíceis, como por exemplo, ser impulsivo no falar, ser impulsivo no dizer as coisas de qualquer forma, né? Então Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pode te auxiliar nesse processo de autocontrole, de refletir sobre o que você pensa, né? De parar, pensar antes de falar, tentar falar da melhor forma, tentar organizar as coisas a fim de não gerar contendas, né, e dissensões, mas de que você possa usar a sua boca, né, para falar as coisas de Deus, para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor, né, para resolver as pendências, e mesmo que seja um momento de dificuldade, que as palavras elas possam ser bênção, né, que de alguma maneira você consiga articulá-las da melhor forma e não usar a sua boca para estar ferindo outras pessoas, para estar amaldiçoando você, a sua casa, a sua família. Então esse é o convite da palavra de Deus, é reconhecer que nós por nós mesmos temos dificuldades, que às vezes o nosso coração está inclinado a falar mal do outro, a falar aquilo que não deve ser dito, a falar da forma errada, a ser impulsivo, enfim, a falar as coisas de modo a gerar uma série de coisas que poderiam ser evitadas. Muitas vezes a nossa natureza nos leva nessa direção, mas se nós conhecemos a Jesus, se nós já tivemos um encontro com Deus, nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo e submeter a nossa língua, submeter o nosso corpo, submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. E certamente o Senhor vai nos ajudar nesse autocontrole, certamente o Senhor vai nos ajudar, né, a que nós sejamos uma fonte da qual brota água doce, da qual brota vida de Deus para a vida de outras pessoas. Então, se você tem dificuldades a esse respeito, busque a palavra de Deus, busque a presença de Deus, ore e se submeta ao Senhor, peça esse controle, essa ajuda, esse domínio próprio do Espírito Santo, inclusive a respeito da sua língua, do que você fala, do que você pensa, né, a respeito de como você lida com as situações, e certamente o Senhor vai te ensinar. Que Deus os abençoe, que a semana seja cheia da graça e da sabedoria de Deus, no falar, no pensar e em todas as coisas. Em nome de Jesus. Até mais.